Olá, eu sou Lucas Gabriel, sou professor de História, formado pela Universidade Federal de Sergipe e estou aqui para trazer algumas reflexões sobre o Dia Nacional do Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra e como esse dia tão importante nos provoca no sentido de pensarmos a nossa origem, mas também de pensar a construção do Brasil enquanto uma nação e de pensar o que conhecemos também como identidade brasileira. Mas o que é que significa esse 20 de novembro, né? O 20 de novembro é basicamente sinônimo de luta, uma luta contra preconceitos, contra o racismo, contra a desigualdade racial que abala o nosso país há séculos, desde quando ele está se entendendo enquanto uma nação, se entendendo como esse país independente. O 20 de novembro também é um dia de memória, né, em relação à morte de Zumbi dos Palmares, que se ocorreu no dia 20 de novembro de 1695, quando ele é capturado e morto pelas forças portuguesas. Mas não apenas um dia de memória da morte de Zumbi, mas um dia de memória sobre quem foi Zumbi dos Palmares. O líder quilombola que liderou um quilombo na região de Alagoas, hoje o estado de Alagoas, né, o quilombo da Serra da Barriga, quilombo de Palmares, onde ele protagonizou uma luta contra a colonial, uma luta contra a coroa portuguesa e se tornou um grande líder da resistência contra a escravidão, se tornando inspiração para os movimentos negros do nosso país. Zumbi foi essa figura que lutou contra forças europeias, contra forças portuguesas que se instalaram aqui no Brasil e criou basicamente uma nação independente, né? O Quilombo dos Palmares é essa nação independente dentro do Brasil, um quilombo onde a força contra-colonial era quem ditava a regra. O colonizador não podia chegar ali dentro porque era um espaço voltado para a liberdade do povo preto. E é isso que o 20 de novembro quer rememorar, quer celebrar. O 20 de novembro hoje é celebrado pois houve e ainda há toda uma trajetória de luta, né, dos movimentos negros ao longo da história do Brasil e ao redor de todo o país. Trajetória de luta mesmo, de lutar contra forças opressoras que oprimem a população negra. E é uma data que é escolhida, não escolhida, mas que ganha força na década de 70, em meio à ditadura militar, e uma data que rememora a persona de Zumbi dos Palmares, a pessoa de Zumbi dos Palmares, toda a sua trajetória de luta, e que marca também a trajetória de luta dos movimentos negros contra forças hegemônicas que oprimem as populações negras do nosso país. E entra uma questão importante: o que é a consciência negra e qual a sua importância? A consciência negra é esse dia em que a gente se dedica, onde a gente reconhece e valoriza a herança afro-brasileira, a herança afrodiaspórica que construiu esse país. É um recado para que constantemente e diariamente a gente se recorde que foi a população negra do Brasil que ajudou a construir esse país. Junto dos povos originários, nós somos o pilar dessa grande estrutura que é o Brasil. E é importante a gente reconhecer isso. Imagine um Brasil sem a população negra. E aí a gente vai falar que vai afetar várias áreas, né, do nosso Brasil, vários setores. A culinária, a forma de se vestir, a forma de cantar, tudo envolve a população negra, tudo envolve essa herança negra. E dentro desse contexto, hoje a escola exerce um papel fundamental, que é de reforçar a valorização dessa herança negra em nosso país. É na escola onde o trabalho de base deve ser feito, onde é importante trabalhar a participação da população negra na formação do nosso país, não só na área de história, mas em outras áreas também, outros componentes curriculares. Hoje nós temos uma legislação que obriga as escolas, os professores a trabalhar a história da cultura afro-brasileira, e a história da África em nossas salas de aula. A Lei 10.639, que representa um avanço na nossa educação e que faz parte de uma perspectiva de educação antirracista, que é entender a participação de diferentes povos na formação do nosso país. E reconhecer isso é um importante passo na vida do estudante, porque vai tornar o processo de ensino e aprendizagem muito mais digno, muito mais completo e vai formar de fato um cidadão que reconhece e valoriza diferentes culturas, diferentes cosmologias e visões de mundo que compõem a nação brasileira. São diversas as formas que a gente pode trabalhar a educação antirracista em sala de aula, e não só na disciplina de História e das Humanidades, mas em outros componentes curriculares, como citei aqui. Falar de educação antirracista, trabalhar numa perspectiva antirracista é sempre muito, entre aspas, desconfortável, porque mexe com o professor, mexe com a estrutura que já estava dada. E é a gente, de fato,
se remexer dentro desse incômodo e encontrar novas alternativas. Então, uma forma de ensino em que valorize, né, a riqueza cultural do nosso país e valorize a herança negra, né, no Brasil. Na matemática, por exemplo, o professor pode trabalhar com dados percentuais sobre a população negra no Brasil, fazer uma reflexão social a partir daqueles dados. Na língua inglesa, o professor pode trabalhar com biografias de personalidades negras, onde a língua inglesa é predominante nesses países. E a partir disso, dessas biografias, trabalhar um pouco da gramática, também trabalhar a diversidade linguística, gírias predominantes dentro das comunidades negras desses países. São diversas as formas que a educação antirracista pode se fazer presente. Pensar na geografia, os espaços urbanos em que a comunidade negra está presente e quais são os impactos que aquela população negra sofre devido àquelas condições geográficas. São diversas as formas. E levar a educação antirracista é a gente assumir, de fato, esse compromisso, que é valorizar diversas perspectivas, cosmologias, visões do mundo, mas também honrar uma trajetória de luta dos movimentos negros que se fizeram presente ao longo da história do Brasil, lutando a favor da valorização desse povo que é importante para o nosso país. Hoje a gente consegue fazer isso de maneira muito mais prática graças a plataformas como a da Nova Escola, que nos ajuda a montar um planejamento de aula antirracista. A gente consegue levar isso para a sala de aula de uma forma muito mais fácil, porque é uma plataforma onde é elaborada por professores, para professores. Então há todo esse cuidado de curadoria para que o professor também não reproduza práticas racistas dentro de sala de aula. Vários estudos avançados, várias literaturas que foram produzidas recentemente que nos ajudam a trabalhar. O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, entre diversas outras obras, em diversas áreas, nas artes, na literatura, na história, na matemática e tudo mais. É um ensino que deve se fazer presente. A perspectiva antirracista deve, né, orientar o comportamento do professor em sala de aula, o comportamento das escolas, não só no mês de novembro, mas ao longo de todo o ano.